a verdade oculta que ninguém comentava. Existe uma história que foi apagada, reescrita, distorcida ao longo dos séculos. Uma história que incomodou tanto, mas tanto, que preferiam fingir que nunca aconteceu. Porque essa história fala de uma mulher negra, uma mulher que nasceu escrava e morreu mais rica, mais poderosa, mais temida do que a maioria dos senhores brancos de sua época. Você já parou para pensar por que algumas histórias são contadas 1000 vezes e outras simplesmente desaparecem? Por que alguns nomes ecoam através dos tempos, enquanto outros são enterrados no silêncio? Hoje eu vou te contar a verdade sobre Chica da Silva. E te aviso desde já, essa verdade vai te deixar sem palavras. Era o ano de 1732, Minas Gerais. O Brasil colonial fervilhava com a febre do ouro. Diamantes brotavam da terra como se fossem sementes amaldiçoadas. E onde há riqueza, há ganância. Onde há poder, há opressão. Nesse cenário de luxo e horror, nasceu Francisca da Silva de Oliveira, Chica, uma menina de pele escura, filha de uma escrava africana e um senhor branco que provavelmente nem se lembrava de seu nome. Imagine nascer em um mundo onde sua existência é uma propriedade, onde você não é gente, onde seu corpo, sua alma, seus sonhos, tudo pertence a outro ser humano. Esse era o mundo de Chica. Mas tinha algo diferente naquela menina, algo que ninguém podia acorrentar: seus olhos. Dizem que seus olhos tinham um brilho que incomodava, uma inteligência que assustava, uma determinação que parecia impossível em alguém nascido nas senzalas. Chica cresceu observando, aprendendo. Enquanto outras crianças brincavam com os restos que sobravam, ela estudava os movimentos da casa grande. Via como os senhores falavam, como gesticulavam, como negociavam. Observava as senhoras brancas com seus vestidos importados, suas joias, seus modos refinados. E algo dentro dela sussurrava: um dia, tudo isso será meu. Mas como? Como uma escrava poderia sonhar com algo além da sobrevivência? Como alguém tão embaixo na hierarquia social poderia sequer imaginar subir? A resposta estava em algo que Chica possuía em abundância: astúcia, inteligência emocional, a capacidade de ler pessoas como se fossem livros abertos. Aos poucos, Chica começou a se destacar, não pela força física, mas pela perspicácia. Ela sabia exatamente o que dizer, como dizer, quando sorrir, quando silenciar. Dominava a arte da sedução, não apenas do corpo, mas da mente. E em uma sociedade onde mulheres negras eram vistas apenas como objetos de trabalho ou prazer, ela transformou isso em sua maior arma. Chegamos então ao ponto de virada, o momento que mudaria tudo. O ano era 1753. Chica já não era mais uma menina, era uma mulher de 21 anos, deslumbrante, carismática, magnética. Foi quando ela cruzou o caminho de João Fernandes de Oliveira. Peraí. Presta atenção nesse nome, porque ele é fundamental para entender toda essa história. João Fernandes não era um homem qualquer. Ele era o homem, o contratador dos diamantes. Você sabe o que isso significa? Ele tinha o monopólio da extração de diamantes na região do Tijuco, atual Diamantina. Ele era literalmente uma das pessoas mais ricas e poderosas do Brasil colonial. Um português que nadava em ouro e diamantes. E ele conheceu Chica. Agora você deve estar pensando: mais uma história de senhor branco que se aproveitou de uma escrava. Não,
não foi isso que aconteceu. E é exatamente por isso que essa história incomoda tanto. Porque Chica não foi vítima passiva. Ela foi estrategista. Ela foi protagonista de sua própria libertação. Quando João Fernandes viu Chica pela primeira vez, algo aconteceu. Dizem que ela estava em um mercado, negociando com uma lábia que faria qualquer comerciante experiente ter inveja. Ela ria alto, gesticulava com graça, comandava a atenção de todos ao redor. João ficou hipnotizado. Não era só a beleza física, era presença, era poder em sua forma mais pura. Ele a comprou. Sim, a comprou como se comprava qualquer mercadoria naquela época horrível. Mas aqui começa a parte que os livros de história não gostam muito de contar. Porque dias depois de tê-la comprado, ele a libertou. Assinou a carta de alforria. E não parou por aí. Ele se apaixonou, perdidamente, completamente, de uma forma que escandalizou toda a sociedade da época. E Chica? Chica não apenas aceitou o amor dele, ela o moldou, ela o transformou. Ela fez daquele homem poderoso uma extensão de sua própria vontade. E assim começou a ascensão mais improvável, mais extraordinária da história do Brasil colonial. Imagine a cena: uma ex-escrava negra caminhando pelas ruas de Tijuco, com vestidos importados da França. Joias que fariam rainhas europeias morrerem de inveja. Escravos próprios carregando seu palanquim. Músicos tocando para anunciar sua chegada. E o mais chocante, João Fernandes construiu para ela um palácio. Um palácio! Com lagos artificiais, jardins elaborados, o luxo mais extravagante que se podia imaginar. Mas não era só ostentação. Chica era inteligente demais para isso. Ela começou a acumular propriedades, terras, minas, escravos. Sim, a ironia é brutal. A ex-escrava se tornou dona de escravos. E aqui não vou romantizar. Esse é um dos pontos mais complexos e controversos de sua história. Ela reproduziu o sistema que a oprimiu. Usou as mesmas ferramentas de seus opressores para garantir seu poder. A sociedade branca de Tijuco não sabia como reagir. Uma mulher negra, ex-escrava, ostentando riqueza maior que a deles, sendo tratada como nobre, tendo influência sobre o homem mais poderoso da região, era inaceitável, era uma afronta, era perigoso. Começaram os sussurros, as fofocas venenosas. Diziam que ela era feiticeira, que havia enfeitiçado João Fernandes com magias africanas, que ela não passava de uma aproveitadora, uma prostituta que subiu usando o corpo. Mas sabe o que Chica fazia com essas acusações? Ela sorria, usava vestidos ainda mais luxuosos, dava festas ainda mais extravagantes. Ela transformava o ódio deles em combustível para sua ascensão. E as festas de Chica, as festas, eram lendárias, duravam dias. Tinha comida importada da Europa, vinhos franceses, músicos vindos do Rio de Janeiro e de Portugal. Ela recebia autoridades, padres, militares, e todos iam, todos, mesmo aqueles que a desprezavam em segredo, porque recusar um convite de Chica da Silva era recusar um convite do próprio João Fernandes, e ninguém era louco de fazer isso. Mas tem um detalhe que poucos sabem, um detalhe que mostra a genialidade de Chica. Ela não apenas acumulava riqueza, ela acumulava informação. Em suas festas, enquanto todos bebiam e riam, ela ouvia, anotava mentalmente, descobria segredos, fraquezas, dívidas, desejos. Ela sabia exatamente quem devia o que para quem traía quem planejava o quê. Ela era uma rede de inteligência ambulante e usava essas informações, não de forma cruel ou aleatória,
mas estratégica. Ajudava quem podia ser útil, pressionava quem representava ameaça, criava alianças, neutralizava inimigos. Tudo isso com um sorriso no rosto e uma taça de vinho na mão. Ela jogava o jogo do poder melhor que qualquer homem branco de sua época. Os anos foram passando e o poder de Chica só crescia. Ela teve 13 filhos com João Fernandes, 13, e cada um deles foi tratado como nobre. Receberam educação refinada, batizados pomposos, padrinhos influentes. Ela estava construindo uma dinastia, uma família negra, de origem escrava, inserida na elite colonial. Era revolucionário, era assustador para muitos. Mas aqui chegamos a uma parte crucial. Por que João Fernandes fez tudo isso? Por que um homem rico, branco, português, em uma época onde relacionamentos interraciais eram tabu, se entregou tão completamente a uma mulher negra? Alguns dizem que foi amor genuíno, outros que Chica tinha um dom especial para a manipulação. A verdade, provavelmente era uma mistura complexa de ambos. O fato é que João não apenas amava Chica, ele a respeitava, consultava-a em decisões de negócios, confiava em seu julgamento. Reconhecia sua inteligência como superior à de muitos homens de sua época. E isso era inédito. Uma mulher negra, ex-escrava, sendo tratada como conselheira, como parceira, como igual por um dos homens mais poderosos da colônia. Enquanto isso, a inveja corroía a sociedade branca de Tijuco. Mulheres brancas que nasceram livres, que tinham linhagem europeia, vinham uma ex-escrava vivendo melhor que elas, usando vestidos mais bonitos, dando festas mais luxuosas, tendo mais influência. E o pior, sendo feliz. Chica sorria abertamente, ria alto, não se curvava, não pedia desculpas por existir. Essa felicidade ostensiva, esse poder evidente, essa recusa em ser pequena, era o que mais irritava. Porque Chica não estava apenas rica, ela estava livre, verdadeiramente livre. Livre da necessidade de aprovação, livre do medo, livre para ser exatamente quem ela era. E em uma sociedade construída sobre hierarquias rígidas, sobre a submissão dos negros, sobre o poder absoluto dos brancos, a liberdade de Chica era uma declaração de guerra. Houve tentativas de derrubá-la, claro que houve. Cartas foram enviadas para Portugal denunciando o escândalo que era a vida de Chica. Padres pregavam contra a imoralidade do relacionamento dela com João. Autoridades coloniais tentavam encontrar brechas legais para limitar seu poder. Mas Chica tinha algo que seus inimigos não tinham: o apoio incondicional do homem mais rico da região. E ela era esperta demais para depender apenas disso. Ela doava generosamente para a igreja, patrocinava festas religiosas, bancava construções de capelas, ajudava os pobres publicamente, criava uma imagem de benevolência que era difícil de atacar. Ela entendia algo fundamental: poder sem legitimidade é frágil, então ela construía legitimidade onde podia. Mas havia limites. Havia barreiras que nem toda a riqueza e influência de Chica podiam quebrar. Ela nunca pôde casar oficialmente com João Fernandes. A lei colonial proibia. Ela nunca seria aceita plenamente pela elite branca. Sempre seria vista como uma africana que subiu além de seu lugar. Seus filhos, apesar de toda educação e riqueza, carregariam o estigma de serem mestiços. E Chica sabia disso, sentia isso. Mas se isso a magoava, ela jamais demonstrou publicamente. Ela continuou vivendo sua vida em grande estilo, desafiando expectativas, quebrando regras não escritas, existindo escandalosamente em um mundo que dizia que ela não deveria existir. Mas você quer saber o que aconteceu depois? Como essa história termina? Deixa eu te contar. No próximo bloco, vou revelar a parte da história que realmente foi escondida. A parte que mostra que tudo o que você acabou de ouvir é só o começo.
Fica comigo, porque você não vai acreditar no que vem a seguir. Você ainda tá aí? Ótimo, porque agora vamos mergulhar na parte da história que as pessoas realmente não querem que você saiba. A parte que mostra o verdadeiro poder de Chica da Silva e o verdadeiro preço que ela pagou por desafiar um sistema inteiro. Estamos agora em 1760. Chica já não é mais apenas a companheira de João Fernandes. Ela é uma instituição, uma força da natureza. Seu nome é sussurrado com uma mistura de admiração e medo em todos os cantos de Minas Gerais. E o mais interessante, ela está apenas começando. Vamos falar de números, porque números não mentem. Chica da Silva possuía, no auge de seu poder, mais de 100 escravos. Tinha propriedades espalhadas por toda a região do Tijuco. Controlava negócios de mineração. Tinha participação em comércios diversos. Seu patrimônio pessoal era estimado em valores que, convertidos para hoje, ultrapassariam dezenas de milhões de reais. Uma mulher negra, nascida escrava, com uma fortuna maior que a de famílias tradicionais portuguesas. Deixa isso afundar por um momento. Mas dinheiro era só parte da equação. O verdadeiro poder de Chica estava em sua rede de influência. Ela tinha informantes em todos os lugares. Sabia dos movimentos das autoridades coloniais antes mesmo de serem oficializados. Conhecia as dívidas secretas dos homens importantes. Tinha aliados estratégicos na igreja, no exército, na administração colonial. Ela construiu um sistema de poder paralelo, uma estrutura que funcionava nos bastidores, invisível, mas absolutamente efetiva. E aqui vem algo que vai te chocar. Chica usava seu poder para proteger outros negros e mestiços. Sim, ao mesmo tempo que possuía escravos, ela também libertava outros. Pagava cartas de alforria, dava empregos, oferecia proteção contra senhores cruéis. Era uma contradição ambulante. Uma mulher que operava dentro de um sistema horrível, usando as ferramentas desse sistema para criar brechas de liberdade onde podia. Não estou dizendo que ela era uma heroína abolicionista. Longe disso. Chica era, acima de tudo, uma sobrevivente, uma estrategista. Ela fazia o que era necessário para manter seu poder. Mas, diferente de outros senhores de escravos, ela tinha uma consciência aguda do que significava ser propriedade de alguém. E isso moldava suas ações, de formas sutis, mas significativas. Havia histórias sussurradas nas senzalas, de escravos que apelaram a Chica e foram libertos, de famílias que foram mantidas juntas por sua intervenção, de castigos brutais que foram impedidos por uma palavra sua. Ela era temida pelos senhores brancos, não apenas por sua riqueza, mas porque ela protegia sua gente de formas que eles consideravam perigosas. Ela estava, inadvertidamente ou não, plantando semente de rebeldia, mostrando que o sistema podia ser desafiado, que uma pessoa negra podia ter poder. As festas de Chica continuavam sendo eventos lendários, mas elas eram mais do que entretenimento. Eram demonstrações de poder, performances políticas. Cada festa era cuidadosamente orquestrada para enviar mensagens, para lembrar a todos quem mandava, para solidificar alianças, para intimidar inimigos. Tem uma história específica que ilustra perfeitamente a genialidade de Chica. Certa vez, um governador recém-chegado de Portugal fez comentários depreciativos sobre ela em público. Chamou-a de africana presunçosa e disse que quando tivesse oportunidade, colocaria aquela negra em seu lugar. Erro fatal. Chica não confrontou o governador diretamente. Isso seria burrice. Em vez disso, ela organizou uma festa. A maior, mais extravagante festa já vista em Tijuco. E convidou todos, absolutamente todos da elite local, exceto o governador. A mensagem era clara. Você pode ter o título, mas eu tenho poder. Você está fora do círculo.
O governador, isolado, descobriu rapidamente que fazer negócios em Tijuco sem estar nas boas graças de Chica da Silva era impossível. Seus pedidos eram esquecidos, suas ordens eram mal interpretadas, informações cruciais não chegavam até ele. Em poucas semanas, ele estava desesperado. Teve que engolir o orgulho e pedir desculpas, pessoalmente, na frente de testemunhas. E Chica aceitou as desculpas com graça e elegância, porque ela não precisava humilhá-lo mais. Ele já estava quebrado. A lição estava dada. Mas nem tudo era triunfo. Havia um preço alto sendo pago todos os dias. Chica nunca poderia baixar a guarda, nunca poderia mostrar fraqueza, nunca poderia ser simplesmente uma mulher, uma mãe, um ser humano com medos e inseguranças. Ela tinha que ser sempre a Chica da Silva, a lenda, a fortaleza. Qualquer sinal de vulnerabilidade seria usado contra ela. E tinha os 13 filhos que ela amava mais que tudo. Chica sabia que eles nunca seriam verdadeiramente aceitos pela sociedade branca. Não me importava quantas joias usassem, quanta educação tivessem. Sempre seriam vistos como pardos, como inferiores. Ela passava noites acordada pensando no futuro deles, planejando, tramando, tentando construir um caminho onde eles pudessem viver com dignidade. João Fernandes, por sua vez, surpreendeu a todos ao se mostrar um pai dedicado. Ele reconheceu todos os filhos oficialmente, algo raro na época. Deu-lhes seu nome, seu status, sua proteção. Isso gerou escândalo enorme. Famílias brancas tradicionais viam seus filhos legítimos igualados a filhos de uma ex-escrava. Era inaceitável, mas João não se importava. Ou melhor, ele se importava tanto com Chica que estava disposto a enfrentar qualquer consequência. Esse amor, esse comprometimento era real. E isso talvez seja a parte mais perturbadora para aqueles que queriam reduzir a história de Chica a uma narrativa simples de exploração ou manipulação. Porque a verdade é mais complexa, mais humana, mais confusa. João e Chica compartilhavam algo genuíno em meio a todo o horror e injustiça de sua época. Mas o tempo não perdoa ninguém e mudanças estavam chegando. Em 1771, João Fernandes teve que retornar a Portugal. Obrigações familiares, questões de herança. Ele partiu prometendo voltar logo. Mas logo, em termos coloniais, podia significar anos. E significou. Chica ficou, sozinha, sem seu maior protetor, e os abutres começaram a circular. Finalmente, seus inimigos pensaram, finalmente ela estava vulnerável, finalmente poderiam se vingar, finalmente poderiam colocar aquela negra arrogante em seu lugar. Mas eles subestimaram Chica, gravemente, porque ela não havia passado décadas construindo seu poder apenas para vê-lo desmoronar na primeira adversidade. Ela tinha se preparado para esse momento. Tinha alianças sólidas, tinha informação sobre todos que importavam, tinha recursos próprios. Ela não era uma extensão do poder de João Fernandes, ela era uma força própria. Os ataques começaram sutis, questões jurídicas sobre propriedades, disputas sobre dívidas, tentativas de deslegitimar seus negócios. Mas Chica respondia a cada movimento com precisão cirúrgica. Ela tinha documentos, tinha testemunhas, tinha advogados. Ela lutou em cada frente com a tenacidade de quem sabe que não pode perder. E não perdeu, pelo menos não imediatamente. Ela manteve suas propriedades, manteve seu status, manteve sua influência. Mas o desgaste era real. A solidão era real. A saudade de João era real. Pela primeira vez em décadas, Chica da Silva se permitiu sentir medo. Cartas iam e vinham entre o Brasil e Portugal. João escrevia declarando seu amor, sua intenção de voltar. Chica respondia com atualizações sobre os filhos, sobre os negócios, sobre sua espera.
Mas os anos passavam. 1772, 1773, 1774, e João não voltava. Havia rumores. Diziam que a família dele em Portugal estava impedindo, que estavam envergonhados do relacionamento dele com uma negra, que estavam tentando casá-lo com alguém apropriado. Chica ouvia esses rumores e seu coração se despedaçava. Mas publicamente ela continuava sendo a mesma, forte, irredutível, magnífica. A verdade que ninguém quer admitir é que Chica da Silva, por todo o seu poder e riqueza, era ainda uma mulher negra em um mundo que odiava mulheres negras. Ela podia ter escravos, mas ela mesma havia sido escrava. Ela podia ter riqueza, mas nunca teria respeito genuíno da sociedade branca. Ela podia ter influência, mas nunca teria aceitação. Essa era a jaula invisível em que ela vivia. Dourada, confortável, mas ainda uma jaula. E então veio a notícia. 1779. João Fernandes havia morrido em Portugal, sem nunca ter voltado, sem nunca ter visto Chica novamente. O amor de sua vida, seu protetor, seu parceiro, seu cúmplice, se foi para sempre. Como Chica reagiu? Ninguém sabe ao certo, porque ela não se permitiu quebrar publicamente. Não podia. Seus inimigos estavam esperando qualquer sinal de fraqueza. Dizem que ela se trancou em seu quarto por 3 dias, que chorou todas as lágrimas que tinha guardado por anos, que gritou sua dor para as paredes que não podiam julgá-la. Mas no 4º dia, ela emergiu. Vestida de negro, sim, mas com a cabeça erguida, com o olhar firme, com a mesma presença de sempre. E agora ela estava verdadeiramente sozinha. Uma viúva sem ter sido esposa. Uma mulher poderosa em um mundo que não perdoava mulheres poderosas. Uma ex-escrava que havia chegado mais alto do que qualquer outra pessoa como ela, mas que agora enfrentava a descida. Porque descida haveria, isso era inevitável. Sem João, sem sua proteção, sem seu nome, o poder de Chica começou a erodir, devagar, mas constantemente. Como água desgastando pedra, suas propriedades foram sendo questionadas, seus negócios enfrentaram dificuldades. Alguns de seus aliados se afastaram, a maré estava mudando. Mas Chica não desistiu. Ela lutou por cada propriedade, por cada direito, por cada vestígio de dignidade. Ela lutou pelos filhos, garantindo que tivessem o que ela havia construído. Ela lutou pelo seu legado, pelo seu lugar na história, pelo direito de ter existido da forma que existiu. Os últimos anos de Chica da Silva foram mais quietos. Menos festas, menos ostentação, mas não menos significativos, porque ela continuou sendo ela mesma, continuou se recusando a se curvar, continuou caminhando pelas ruas de Tijuco com a cabeça erguida, e isso era uma vitória em si. Agora chegamos ao fim, ao desfecho que mudou tudo, ao legado que foi enterrado e à verdade que finalmente precisa ser dita. No próximo e último bloco, você vai descobrir como essa história termina. E vai entender por que ela foi escondida por tanto tempo. Não vai querer perder. Esse é o momento final dessa jornada extraordinária. E preciso que você preste atenção em cada palavra, porque o que aconteceu com Chica da Silva depois da morte de João Fernandes não é apenas a conclusão de uma história, é uma lição sobre poder, memória e como a história é escrita por vencedores. Estamos em 1780. Chica tem 48 anos. Para os padrões da época, uma idade avançada. Mas ela não está acabada, longe disso. Ela ainda possui propriedades consideráveis, ainda tem influência, ainda tem seus filhos ao redor. Mas o mundo está mudando, e não a seu favor.
O governo colonial português estava implementando novas políticas. Havia um esforço consciente para moralizar a sociedade de Minas Gerais. E adivinha quem era o símbolo perfeito de tudo que eles queriam apagar? Uma mulher negra, ex-escrava, que havia acumulado riqueza e poder indevidos. Chica da Silva se tornou um alvo. Autoridades começaram a questionar sistematicamente seus negócios. Impostos eram cobrados retroativamente, documentos eram perdidos, testemunhas eram pressionadas a mudar depoimentos. Era uma campanha coordenada para destruir o que ela havia construído. E Chica percebeu algo assustador. Ela estava lutando contra o próprio Estado. E essa era uma luta que ela não podia vencer. Mas ela era esperta demais para lutar de frente. Em vez disso, ela começou a proteger o que podia. Transferiu propriedades para os filhos, documentou tudo meticulosamente, criou estruturas legais que dificultariam a apropriação de seus bens. Ela estava preparando o terreno para que, mesmo após sua morte, seu legado não pudesse ser completamente apagado. E aqui chegamos a um ponto crucial, um ponto que historiadores debatem até hoje. Chica teria se arrependido? Teria desejado uma vida diferente, mais simples? Menos perigosa? Ou teria feito tudo de novo exatamente da mesma forma? Não temos cartas dela expressando arrependimento. Não temos relatos de confissões de leito de morte desejando uma vida humilde. O que temos é o silêncio de uma mulher que enfrentou o mundo de cabeça erguida e se recusou a pedir desculpas por ter ousado vencer. Os anos finais foram de isolamento crescente. Antigas amigas, se é que ela tinha alguma, se afastaram. A sociedade branca, que sempre a tolerou apenas pela proteção de João, agora podia expressar seu desprezo abertamente. Mas tinha um grupo que nunca a abandonou: os negros e mestiços de Tijuco. Para eles, Chica era mais que uma mulher rica. Ela era uma prova viva, prova de que o sistema podia ser desafiado, de que uma pessoa negra podia não apenas sobreviver, mas triunfar. Ela nunca falou publicamente sobre isso, mas em momentos privados, com pessoas de confiança, Chica compartilhava sabedoria, ensinava, aconselhava, dizia aos jovens negros: estudem, aprendam, conheçam as leis, conheçam os homens. Isso é poder, poder que ninguém pode tirar de vocês. Era 1796, 15 de fevereiro. Chica da Silva, a mulher que havia desafiado um império, que havia construído riqueza inconcebível, que havia amado e sido amada de formas que escandalizavam, Chica da Silva morreu, em sua própria casa, cercada por alguns de seus 13 filhos, com 64 anos, uma vida longa para os padrões da época. E aqui começa a parte verdadeiramente chocante desta história, o que aconteceu depois. Porque a morte de Chica deveria ter sido um evento marcante, deveria ter havido cerimônias, registros detalhados, memória preservada. Mas não, houve um silêncio ensurdecedor. Seu enterro foi simples, discreto, quase furtivo, como se a sociedade de Tijuco estivesse envergonhada da mulher que havia sido sua cidadã mais famosa. O inventário de seus bens foi processado com rapidez suspeita. Propriedades foram distribuídas, vendidas, dispersadas. Era como se houvesse uma pressa em apagar qualquer traço material de sua existência. E então começou o apagamento histórico. Os documentos sobre ela que existiam começaram a desaparecer. Cartas foram perdidas, registros oficiais foram extraviados. Quando historiadores, décadas depois, tentaram estudar sua vida, encontraram vazios enormes, lacunas inexplicáveis, silêncios que gritavam. Por quê? Por que apagar a história de uma mulher tão extraordinária? A resposta é simples e brutal.
porque sua existência era perigosa. Perigosa para o sistema escravocrata que dependia da narrativa de que negros eram inferiores, incapazes, destinados à servidão. Chica da Silva destruía essa narrativa. Sua vida era prova viva de que, dadas as mesmas oportunidades, uma pessoa negra podia não apenas igualar, mas superar seus opressores. Durante mais de um século, o nome de Chica da Silva foi sussurrado apenas em conversas privadas. Ela se tornou folclore, lenda. Muito duvidavam que ela sequer tivesse existido. Diziam que era exagero, mito, fantasia inventada por escravos sonhadores. Porque admitir que ela existiu era admitir que o sistema estava errado desde o início. Foi só no século XX, quando historiadores começaram a desenterrar documentos escondidos, que a verdade começou a emergir. Cartas de alforria, registros de propriedades, testamentos, inventários. Cada documento era uma peça do quebra-cabeça, e a imagem que emergia era ainda mais impressionante do que as lendas sugeriam. Chica da Silva foi real, e sua vida foi ainda mais extraordinária do que se contava. Ela não apenas existiu, ela triunfou contra todas as probabilidades imagináveis. Uma mulher negra, nascida escrava em 1732, morreu em 1796, como uma das pessoas mais ricas de Minas Gerais. Deixou um legado imenso para seus 13 filhos, criou uma dinastia que continuou por gerações. Mas o impacto dela vai muito além dos números, muito além das propriedades e do ouro. O verdadeiro legado de Chica da Silva está em algo mais profundo, algo que nenhum apagamento histórico conseguiu destruir completamente. E é sobre isso, sobre esse legado invisível, mas indestrutível, que precisamos falar agora. Agora vamos fazer uma viagem no tempo. Vamos saltar mais de 200 anos para frente, do Brasil colonial de 1796 para o Brasil de 2024. E vamos entender algo fundamental. Por que a história de Chica da Silva importa hoje? Porque ela não é apenas uma curiosidade histórica, mas um farol aceso no meio da escuridão. Porque, olha, você que está me ouvindo agora em 2024 precisa entender uma coisa. Nada, absolutamente nada do que você vê hoje em termos de conquistas da população negra brasileira caiu do céu. Cada direito, cada oportunidade, cada espaço ocupado foi conquistado com sangue, com suor, com lágrimas, com garra. E quando falamos de garra, quando falamos dessa força interior que se recusa a aceitar o destino que te impuseram, estamos falando do espírito de Chica da Silva. Ela foi uma das primeiras, uma das pioneiras que disse: não, eu não aceito, eu não me curvo, eu não desisto. Vamos olhar para o Brasil de 2024, mais de 130 anos após a abolição da escravatura. E o que vemos? Ainda vemos desigualdade brutal, ainda vemos racismo estrutural, ainda vemos uma sociedade que, de 1000 formas sutis e não tão sutis, tenta dizer para pessoas negras: esse não é o seu lugar. Mas também vemos algo mais. Vemos mulheres negras em universidades, vemos empreendedoras negras construindo impérios, vemos artistas negras dominando a cultura, vemos políticas negras ocupando espaços de poder, vemos CEOs negras comandando empresas. E quando você olha para cada uma dessas mulheres, você vê o espírito de Chica. Não estou dizendo que elas são como Chica. Cada história é única, cada luta é singular. Mas tem algo. Algo que conecta uma ex-escrava do século XVIII com uma empresária negra de 2024 é essa recusa absoluta em ser pequena. Essa determinação em ocupar espaços que disseram que não eram para você. Essa coragem de brilhar mesmo quando querem que você se apague. Pensa comigo. Quantas vezes uma mulher negra hoje ouve direta ou indiretamente: você está sendo arrogante demais, você está pedindo demais.
Isso não é para pessoas como você. Fique no seu lugar. As palavras mudaram, mas a mensagem é a mesma de 300 anos atrás. E sabe qual é a resposta dessas mulheres? A mesma de Chica da Silva. Elas sorriem, se vestem ainda melhor, trabalham ainda mais duro, conquistam ainda mais espaço. Elas transformam o ódio em combustível, a inveja em motivação, o não em desafio. Tem uma empresária negra em São Paulo que construiu uma empresa multimilionária de cosméticos. Quando começou, bancos se recusavam a dar empréstimo. Investidores riam na cara dela. Diziam que produto para cabelo crespo não tinha mercado. Hoje ela emprega centenas de pessoas. Tem produtos em todo o Brasil. E quando perguntaram o segredo do sucesso dela, sabe o que ela disse? Eu me inspirei em Chica da Silva. Se ela conseguiu no século XVIII, eu posso conseguir agora. Tem uma médica negra no Rio de Janeiro, primeira da família a fazer faculdade. Enfrentou racismo na universidade, pacientes que se recusavam a ser atendidas por ela, colegas que duvidavam da competência dela. Hoje é chefe de departamento em um hospital renomado. E no consultório dela, uma foto, uma única foto na parede. De quem? Chica da Silva. Tem uma jovem de 19 anos em Salvador, filha de empregada doméstica, estudou em escola pública, passou em medicina em uma federal. E quando as pessoas perguntam como ela conseguiu, ela fala da tataravó dela, uma senhora de 90 anos que sempre contava história de uma tal de Chica que mostrou que negro podia chegar onde quisesse. Você entende o que está acontecendo aqui? O legado de Chica da Silva não está em museus, não está em livros de história empoeirados, está nas pessoas, está no espírito de luta que passa de geração em geração, está nessa força invisível que diz: você pode, você consegue, você merece. E olha, não vou mentir para você, o caminho ainda é difícil, muito difícil. Uma mulher negra no Brasil de 2024 ainda enfrenta obstáculos que mulheres brancas nem imaginam. Ela precisa ser 3 vezes melhor para ser considerada metade tão boa. Ela precisa provar seu valor todos os dias. Ela precisa lidar com microagressões constantes, com olhares de desconfiança, com portas que se fecham na cara dela. Mas sabe qual é a diferença entre 1732 e 2024? Em 1732, Chica da Silva estava sozinha. Era uma exceção tão rara que sua história parecia impossível. Em 2024? Em 2024 tem milhões de Chicas, milhões de mulheres negras dizendo: eu também, eu vou, eu consigo. E esse é o verdadeiro poder da história dela. Não é a riqueza que ela acumulou, não são as festas que ela deu, não são os vestidos que ela usou, é a mensagem. A mensagem que ecoa através dos séculos. Uma mulher negra pode conquistar o mundo. Tem uma coisa que me emociona profundamente. Sabe o que é? É ver mães negras contando a história de Chica da Silva para suas filhas. É ver professoras em escolas de periferia usando Chica como exemplo. É ver jovens negras tatuando o nome dela no corpo. Por quê? Porque elas precisam dessa referência. Elas precisam saber que alguém já fez antes, que é possível. Porque quando você cresce em uma sociedade que constantemente te mostra apenas pessoas brancas em posições de poder, quando todas as princesas dos filmes são brancas, quando todos os CEOs nas revistas são brancos, quando todos os bem-sucedidos que você vê são brancos, você começa a internalizar uma mentira, a mentira de que sucesso não é para você. E aí se descobre Chica da Silva e algo muda, porque de repente você tem prova histórica de que uma mulher exatamente como você, negra, brasileira, vinda de baixo, não apenas sobreviveu, ela triunfou. E se ela conseguiu em 1700, com todos os horrores da escravidão,
Você pode conseguir agora. Isso se chama representatividade. E representatividade salva vidas, literalmente. Quantas meninas negras desistiram de sonhos porque achavam impossível? Quantas jovens negras não tentaram porque nunca viram ninguém como elas ter sucesso? E quantas poderiam ter sido salvas por conhecer a história de Chica? Mas tem um lado difícil também. Um lado que precisamos discutir com honestidade. Porque Chica da Silva era complexa. Ela possuía escravos. Ela reproduziu opressão. Ela usou o sistema para subir. E isso gera debate até hoje. Algumas pessoas dizem, não podemos glorificar alguém que teve escravos. Outras dizem, ela fez o que precisava para sobreviver em um sistema horrível. A verdade é que história é complicada, pessoas são complicadas. Chica não foi uma heroína perfeita de conto de fadas. Ela foi uma mulher real, falha, que fez escolhas difíceis em circunstâncias impossíveis. E é justamente essa humanidade que a torna relevante, porque ela nos mostra que você pode ser imperfeito e ainda assim ser extraordinário. E sabe o que mais? Essa complexidade nos ensina algo importante. Nos ensina que progresso não é linear, que libertação é um processo, que você pode ser oprimido e opressor ao mesmo tempo, que todas as vitórias têm custo, que toda subida tem sombras. As mulheres negras de 2024 entendem isso profundamente. Elas sabem que, às vezes, para abrir portas para outras, você precisa jogar o jogo do sistema. Elas sabem que, às vezes, você precisa usar as ferramentas do opressor para desmantelar a casa do opressor. Não é bonito, não é perfeito, mas é real. E tem outra coisa. Chica da Silva nos ensina sobre estratégia, sobre inteligência emocional, sobre entender o jogo antes de jogá-lo. Quantas mulheres negras hoje precisam ser estratégicas no trabalho? Precisam saber quando falar e quando calar, quando empurrar e quando recuar, quando confrontar e quando contornar. Isso não é fraqueza, isso é sabedoria. É a mesma sabedoria que manteve Chica viva e próspera por décadas em um ambiente hostil. É a sabedoria que comunidades negras desenvolveram ao longo de séculos de opressão. A habilidade de ler pessoas, de entender dinâmicas de poder, de navegar sistemas projetados contra você. E essa sabedoria está sendo passada adiante, em rodas de conversa entre mulheres negras, em mentorias, em livros escritos por autoras negras, em podcasts, em redes sociais. Tem toda uma rede de apoio mútuo que existe porque mulheres negras sabem que precisam umas das outras, assim como Chica precisou de sua rede de aliados. Agora deixa eu te contar algo que vai te arrepiar. Em 2024, fizeram uma pesquisa. Perguntaram para mulheres negras bem-sucedidas no Brasil: quem é sua maior inspiração histórica? Sabe quem foi o nome mais citado? Não foi uma rainha africana, não foi uma abolicionista famosa. Foi Chica da Silva, uma mulher que a história tentou apagar, mas que o povo nunca esqueceu. Por quê? Porque ela é nossa, ela é brasileira, ela andou nas mesmas terras que andamos, enfrentou os mesmos preconceitos que enfrentamos e venceu. De uma forma imperfeita, complexa, controversa, mas venceu. E isso significa que podemos vencer também. Tem uma coisa linda acontecendo agora. Tem artistas negras criando obras sobre Chica. Tem escritoras negras reescrevendo sua história. Tem cineastas negras planejando filmes. Tem músicas, peças de teatro, exposições. É como se, 200 anos depois, Chica tivesse tendo o reconhecimento que foi negado a ela em vida. E sabe quem está liderando esse movimento? Mulheres. Mulheres negras que veem em Chica um reflexo de suas próprias lutas. Que entendem a solidão dela, a pressão constante, o peso de ter que representar toda uma raça,
A exaustão de nunca poder descansar. Porque essa é a outra lição de Chica. Ela nunca pôde descansar, nunca pôde baixar a guarda, nunca pôde ser apenas normal. E mulheres negras bem-sucedidas hoje sentem isso na pele. Sentem que carregam o peso de representatividade, que cada erro delas será usado para julgar todas as mulheres negras, que precisam ser perfeitas o tempo todo. É exaustivo, é injusto, é cruel, mas é real. E reconhecer isso, reconhecer que Chica provavelmente estava exausta também, humaniza ela, traz ela para perto, faz dela não uma figura inalcançável, mas uma irmã que lutou as mesmas batalhas. E olha, eu quero terminar essa história te dizendo algo muito importante, muito pessoal. Se você é uma mulher negra ouvindo isso, eu quero que você saiba, você é o legado de Chica da Silva. Você que está estudando apesar das dificuldades, você que está empreendendo com recursos mínimos, você que está criando arte, você que está lutando por seu espaço, você que se recusa a ser invisível. Cada vez que você entra em um ambiente predominantemente branco de cabeça erguida, você é Chica. Cada vez que você negocia seu salário pedindo o que merece, você é Chica. Cada vez que você usa suas melhores roupas, não para impressionar ninguém, mas porque você merece, você é Chica. Cada vez que você escolhe brilhar, mesmo quando querem que você se apague, você é Chica. E se você não é negro, você também precisa conhecer essa história, porque você precisa entender o que pessoas negras superam todos os dias. Você precisa entender que quando uma mulher negra chega em uma posição de destaque, ela não chegou fácil. Ela escalou uma montanha que você nem vê. Ela lutou batalhas invisíveis para você. Ela pagou preços que você nem imagina. E você precisa apoiar, precisa amplificar, precisa usar seu privilégio para abrir portas. Assim como João Fernandes usou seu poder para proteger e elevar Chica. Não é sobre caridade, é sobre justiça. É sobre reconhecer que o sistema é injusto e ativamente trabalhar para mudá-lo. A história de Chica da Silva não é apenas sobre ela, é sobre todas nós. Sobre todas as pessoas que nascem em desvantagem e se recusam a aceitar esse destino. Sobre todos que enfrentam sistemas opressivos e dizem, não comigo, não hoje. Nunca. É sobre garra, essa força interior indomável que nos mantém lutando, mesmo quando tudo parece impossível. E essa garra que Chica tinha, ela não morreu com ela em 1796. Ela foi passada adiante, como uma tocha olímpica que nunca se apaga, de geração em geração, de luta em luta, de vitória em vitória, até chegar em 2024, até chegar em você. Então, quando você sentir vontade de desistir, lembre de Chica. Quando disserem que você não pode, lembre de Chica. Quando tentarem te diminuir, lembre de Chica, porque ela provou que é possível. E se era possível em 1750, é possível agora, é possível sempre, para sempre. E aí, essa história te tocou? Te inspirou? Te fez pensar diferente? Olha, contar histórias como essa dá um trabalho enorme. São horas de pesquisa, de escrita, de revisão, mas eu faço com amor. Faço porque acredito que essas histórias precisam ser contadas, que esses nomes precisam ser lembrados, que esses legados precisam ser celebrados. Se você quer que eu continue trazendo essas histórias incríveis, histórias que a gente não aprende na escola, mas que deveríamos, eu preciso da sua ajuda. Um pouquinho apenas, o que você puder contribuir, porque com o apoio de vocês, eu consigo dedicar mais tempo para pesquisar, para escrever, para trazer cada vez mais dessas narrativas que transformam. Valeu demais por estar aqui comigo até o fim. Sério mesmo. Você que chegou até aqui,
Você que ouviu essa história toda, você faz parte desse movimento de resgatar nossa história. Se puder contribuir, maravilha. Se não puder, sem problema. Mas compartilha, conta para outras pessoas, porque cada pessoa que conhece a história de Chica da Silva é uma vitória contra o apagamento histórico. É uma semente de inspiração plantada. É uma possibilidade de transformação nascendo. E voltamos em breve com mais histórias, mais verdades escondidas, mais heróis e heroínas esquecidos, porque a história do Brasil é muito mais rica, muito mais diversa, muito mais incrível do que nos contaram. Até a próxima história. E lembra, você também pode fazer história. Você também pode ser lendário. Chica provou isso. Agora é sua vez. Valeu demais!